Nós vamos ler o capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 1, versos 16 em diante. Enquanto o irmão e a irmã procura aí o seu texto, eu agradeço ao pastor Éder pelo convite, aos irmãos da organização da Semana Jovem. Fico feliz por esse evento que tem se repetido todos os anos, né? E tem sido sempre uma bênção já há tanto tempo. Até brinquei com o pastor que não é mais Semana Jovem, já é adulta, já tem 27 anos já essa de tempo. Muito bem, vamos ler então. Nós vamos ler desde o verso 16 até o final do capítulo, embora eu não vou expor todo esse texto, apenas para contextualizar. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, como também aprovam os que assim procedem. Até aí, vamos orar. Santo Deus, amado Pai, nós te louvamos e te bendizemos, porque Tu és Deus, e porque a Tua palavra nos mostra quem Tu és, e revela para nós a Tua grandeza, a Tua soberania, os Teus propósitos eternos, a Tua plena e perfeita justiça, bem como também a Tua misericórdia e compaixão. Nesta noite, Senhor Deus, que estamos reunidos aqui, neste lugar, abençoados pela Tua presença, certos de que é o Teu Espírito que nos une e que nos ilumina para que nós possamos entender a Tua palavra. Então, diante destas coisas, com a certeza e a fé nestes eventos, é que nós te pedimos que, mais uma vez, Tu fales ao nosso coração. Tu uses a Tua santa e bendita palavra para nos
despertar para a realidade da vida que o Senhor mesmo conquistou para cada um de nós. Abençoe especialmente nesta noite aqueles que, porventura, embora presentes, embora aqui ouvindo a Tua palavra, não se sentem mais alcançados pela Tua palavra, ou por algum motivo se sentem distantes, sem entender, sem compreender as verdades grandiosas da Tua palavra. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nesta hora, fale a cada coração e convença a cada um da verdade eterna que aqui está escrita a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero chamar a sua atenção para duas expressões na passagem que são parecidas. Veja o verso 17 e também o verso 18, ambos têm a palavra revela, mostrando que algo é revelado e que até certo ponto parece a mesma coisa. Contudo, o contexto está nos mostrando que são coisas totalmente distintas. Veja, o verso 17 diz assim: a justiça de Deus se revela. Inclusive a palavra grega aqui é aquela que deu nome ao último livro da Bíblia, né? O Apocalipse, é uma revelação apocalíptica. Na verdade, a palavra Apocalipse significa exatamente isso, revelação. Uma revelação de Deus. Deus está revelando algo através do Evangelho. O quê? Justiça. Deus fala isso. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Muito bem. Agora o verso 18 fala de uma revelação de outra coisa, de um outro atributo de Deus. Qual? A ira. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Portanto, esses dois versos aqui, lado a lado, como eles se encontram, eles nos mostram que, de um jeito ou de outro, as pessoas experimentarão ou a justiça de Deus ou a ira de Deus. Aí você fala, não sei o que é pior. Bom, como você deve saber, esse texto aqui do verso, especialmente o versículo 17, né, ele é praticamente o versículo que serviu de estopim para toda a reforma protestante. Sabe como é que a reforma protestante começou para valer? Com Martinho Lutero, todo mundo sabe, né? Foi ele o primeiro grande reformador, o homem que Deus abriu os olhos, os ouvidos, para que ele entendesse a palavra de Deus e se livrasse de toda aquela superstição medieval da qual ele sempre fez parte e estava preso, para a descoberta da salvação pela fé, né? Ou da justificação pela fé. Mas foi lendo esse texto, esse versículo aqui, Deus usou, através do seu Espírito Santo, para que um homem compreendesse o versículo e, desta maneira, começasse toda essa revolução, né, que deu origem à igreja protestante, da qual todas as demais igrejas não romanas descendem de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente. Mas, se você já leu essa parte da história de Martinho Lutero, você deve saber que ele se angustiava toda vez que ele lia a palavra de Deus e encontrava essa palavra justiça. Justiça de Deus. Cada vez que ele lia esse termo, essa palavra justiça de Deus, Lutero tremia intimamente. Por quê? Porque Lutero, mesmo ainda sem ser um crente, sem ser uma pessoa convertida, tinha uma grande virtude ausente na maioria das pessoas do mundo atual, até mesmo crentes. Temor. Temor de Deus. Temor da lei de Deus, temor da justiça de Deus, temor da ira de Deus. Porque Lutero, embora tentasse obedecer à risca todos aqueles rituais romanos, medievais, confissão,
até mesmo uma espécie de autoflagelamento, um autoflagelo, para tentar expiar suas culpas diante de Deus, boas obras, todo tipo de rezas que ele tentava realizar para, de alguma forma, ficar bem com Deus, se sentir em paz, se sentir perdoado, não se sentir culpado, não se sentir ameaçado pela justiça de Deus. Ele não conseguia isso. E cada vez que ele abria o texto bíblico e encontrava essa palavra justiça de Deus, ele se encolhia. E note, meus irmãos, isso eu já faço um destaque importante aqui, porque nós vivemos num tempo em que a tendência das pessoas é enfatizar exageradamente o amor de Deus. Deus é amor. Ele vai perdoar todo mundo de um jeito ou de outro. Isso ao longo da história da igreja já foi amplamente defendido, até por alguns teólogos de renome. Alguns chegaram a dizer que no final Deus perdoaria até o diabo e deixaria o céu, o inferno totalmente vazio, já que Deus é amor. Há esse sentimento, essa construção de uma imagem de um Deus, se me permitam usar uma expressão, um Deus um pouco esvaziado dos seus atributos de poder, de justiça, de ira, porque é um Deus inclusivista. É o tempo que nós vivemos. Esse tempo de inclusivismo, esse tempo de, ninguém pode dizer que tem a verdade, todo mundo tem um pouquinho, vamos ser tolerantes com todo mundo. E esse sentimento, ele é transferido também para a igreja. E, de repente, a figura de Deus se torna bastante esvaziada, especialmente desses atributos que têm a ver com justiça, ira de Deus. Mas o texto é claro, a ira de Deus está revelada. Deus revela a sua ira dos céus contra toda a impiedade e perversão. Nada escapa dos homens. Depois o texto continua falando sobre os tipos, entra nos pecados bastante caros da época atual também, já naqueles dias praticados e claramente aqui expostos pela palavra de Deus como totalmente indignos ou degeneração do modo de vida humano normal. Mas o ponto que eu gostaria de destacar nessa noite, antes de entrar exatamente no ponto principal, é que nunca compreenderemos realmente o Evangelho de Deus se nós antes não entendermos sua ira. Por que ele se ira? Porque a Bíblia fala tanto da ira de Deus. Porque não só o Antigo, mas também o Novo Testamento, que diz que Deus é amor, também fala da sua ira tantas vezes. Porque esse assunto vai, de fato, ao coração, ao cerne do Evangelho. E nos ajuda a entender o que de fato é o Evangelho. Mas voltando a Lutero, ele chegou nessa passagem aqui exatamente, e estava lendo o verso 16, porque não me envergonho do Evangelho. Isso falou ao seu coração, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. É o que ele estava buscando, salvação, mas não alcançava. Através das boas obras, através dos rituais, através do esforço pessoal para ser justo, não conseguia isso. Então, quando ele vê aqui essa passagem e diz que é através do Evangelho, ele começa então a ter o seu coração aquecido por Deus e pensa no primeiro momento que ele está descobrindo realmente qual é o segredo da salvação. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. A ideia de que o evangelho é inicialmente pregado entre os judeus, mas depois para alcançar todos os gentios, todos os estrangeiros. Mas então, o verso 17 jogou um balde de água fria em cima de Lutero. Porque reapareceu a palavra que ele tanto temia.
visto que a justiça de Deus, não, de novo essa palavra, a justiça de Deus, essa era a justiça a qual ele se sentia em dívida, e sabia que não tinha condições de satisfazer, de pagar. Mas sim, Lutero entendeu depois. Entendeu que Deus não estava requerendo justiça dele, Lutero, mas que estava oferecendo justiça para ele. Deus não estava pedindo a Lutero: Lutero, você tem que ser justo em todos os seus atos para que eu possa salvar você. Deus estava oferecendo a ele justiça. Mas note, ou alguém receberá a revelação primeira aqui do texto, justiça, ou terá que receber a segunda, ira. Porque ambas são revelação de Deus. Porém, a justiça que Deus quer dar, que Deus quer conceder às pessoas, se revela através do Evangelho. Já a ira de Deus se revela através da pior coisa que Deus pode fazer com alguém. Sabe qual é a pior coisa que Deus pode fazer com alguém? Não é castigá-lo, não é discipliná-lo. Sim, porque quando Deus disciplina alguém, isso é muito positivo, não é nada bom. Para quem está sendo disciplinado, não é agradável, evidentemente não é. Mas é aquilo que o autor aos Hebreus fala: Deus disciplina porque ama. Se estáis sem disciplina, então significa o quê? Não são amados. Um pai disciplina um filho. E por que disciplina? Porque o ama. Qual a pior coisa que um pai pode fazer para um filho? Não discipliná-lo. E não é que muitas vezes os pais modernos não disciplinam porque acham que isso é amor? Né? Eles acham que eles amam tanto o filho que eles acham que devem tolerar as coisas erradas que o filho faz. Eles acham que isso é uma atitude de amor. Isso é uma atitude de ódio. Só quem odeia o seu filho não o disciplina. Quem ama, disciplina. Quando Deus disciplina os seus filhos, é porque Ele os ama profundamente, quer resgatá-los, quer trazê-los de volta. Mas note que todo o restante do capítulo 1 aqui de Romanos mostra como Deus revela sua ira sobre os ímpios. Como é? Deixando-os fazer o que eles querem. Várias vezes o texto fala: por isso Deus os entregou, os soltou, os largou, para que eles façam o que eles querem, para que satisfaçam os desejos pecaminosos dos seus corações. Entregou as mulheres para fazer o que elas querem, entregou os homens para fazer o que eles querem. E isto é a revelação atual da ira de Deus, dos céus sobre os homens. Também haverá a futura. A futura é a condenação eterna. Mas engana-se quem pensa que a ira de Deus está reservada para o futuro apenas. Ela está presente agora. Se revela dos céus pelo fato de Deus deixar que os homens endurecidos sigam seus caminhos de dureza.
Então, se Deus está trabalhando e disciplinando alguém eventualmente, isso é amor de Deus, isso é misericórdia de Deus. Se Deus entrega alguém, faça o que você quer, siga o seu caminho, isto é ira de Deus. Mas notem, meus irmãos, que o texto está falando da manifestação da justiça de Deus. E ela não é a mesma coisa que ira. Ira é a condenação. A justiça de Deus é o que possibilita a nossa salvação. Mas aqui eu gostaria de fazer uma distinção. Sim, porque há um aspecto que você entende muito bem, que a gente chama de justificação pela fé, e Paulo vai concluir isso lá no final do capítulo 3, quando ele vai dizer que então, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, mais uma vez, essa expressão que ele usa, e diz que é através da fé que Deus pode salvar os que creem, e assim Deus manifesta que Ele é justo e justificador. Porque se Deus não fizesse algo específico, Deus nunca poderia ser essas duas coisas ao mesmo tempo. Ou Ele seria justo, ou Ele seria justificador. Mas o Evangelho, meus irmãos, e por que o texto diz que ele é o poder de Deus? Ou seja, é o instrumento mais poderoso que existe. Eu não encontro nenhuma outra descrição na Bíblia de uma palavra, de uma expressão que tenha essa explicação. Olha, isto aqui é o poder de Deus. Mas eu encontro isso em relação ao Evangelho. O Evangelho, o texto diz, é o poder de Deus. Sabe por quê que é o poder de Deus? Porque o Evangelho consegue fazer algo extraordinário em relação a você, eu, as pessoas, nós. E isso você já sabe muito bem, eu tenho certeza. Eu vou só relembrar isso bem rapidinho, porque eu não tenho dúvida que você entende isso. Mas talvez, eu desconfio que pode ser que você não entenda um outro aspecto dessa história. O Evangelho também faz algo em relação a Deus. Em relação a Deus também. Bom, primeira parte então. Por que o Evangelho é o poder de Deus, que revela a justiça de Deus, e isso em relação a você? Então, a explicação é simples, porque você é pecador, eu sou pecador, nós todos somos filhos de Adão, Adão e Eva pecaram, nós também pecamos, e estamos em dívida com Deus. Estando em dívida com Deus, entrou nessa história, e isso nos ensina a Bíblia como um todo, né? Uma figura de acusação contra nós. Sim, Satanás. O grande acusador, é o título que ele recebe no Novo Testamento, o acusador, o grande acusador, para cumprir uma função legal perante a justiça de Deus, nos acusar. É por isso que Paulo vai dizer lá no capítulo 8, após aqui de Romanos, após explicar toda essa questão do Evangelho, como é que ele nos justifica, ele vai lá no final concluir o seu argumento, antes de entrar no assunto da predestinação no capítulo 9, né? Ele conclui todo esse argumento teológico da justificação pela fé, dizendo: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Você percebe essa argumentação? O que ele está dizendo é: cessou toda acusação. Ninguém mais pode acusar os crentes perante o tribunal de Deus. Por quê? Porque a justiça de Deus foi colocada sobre eles.
a justiça de Deus em Cristo. Por causa da obediência de Cristo, a sua obediência naquele sentido em que ele não pecou, não quebrou nenhum dos mandamentos de Deus, cumpriu, portanto, de forma total e absoluta a lei divina, mas também no sentido de que ele se submeteu a receber em nosso lugar a pena pela quebra da lei de Deus. E fez isso de maneira total. Quando o texto diz, lá no final do capítulo 3 aqui de Romanos, que Deus propôs Cristo, Deus mostrou para o mundo Jesus crucificado como a solução única e definitiva para os pecadores, é basicamente isso que o texto quer dizer, ou seja, ele pagou a nossa dívida, ele foi levantado em nosso lugar. Então esse é o sentido que você compreende bem, eu tenho certeza, senão você não é salvo, né? Porque você tem que entender isso para ser salvo, que Jesus Cristo morreu em seu lugar. E, portanto, ele perdoou seus pecados, ele pagou sua dívida, não sobrou dívida para você pagar, nenhuma. Por isso, Paulo faz uma declaração como aquela do capítulo 5, verso 1 de Romanos: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz. Note também que o capítulo 8, verso 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Note, sempre em Cristo, em Cristo. Nunca é nossa justiça. É a justiça de Deus que foi colocada sobre nós em Cristo. Porque Jesus Cristo fez esta obra em nosso lugar. Mas, agora eu entro na segunda parte dessa história, e que nos ajuda a entender ainda um pouquinho mais a grandeza do Evangelho. Por que ele é o poder de Deus? Por que é algo tão grandioso e extraordinário? Porque o Evangelho não faz, nessa questão da justiça, ele não resolve só o nosso problema. Ele resolve também o problema de Deus. Mas que problema Deus podia ter? Afinal de contas, Deus tem algum problema? Ele não é o Todo-Poderoso, onisciente, onipotente, onipresente? É tudo isso. E ainda assim, tinha um problema. Qual é o problema? A justiça dele. A justiça de Deus, note, não é só a sua justiça que sempre esteve em risco, porque você não tem nenhuma mesmo, mas a justiça de Deus também esteve em risco. O texto está falando isso, olha, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Você já entendeu que o Evangelho justifica você, certo? Agora, será que você tem que entender também que o Evangelho justifica Deus? Não, calma, não é bem isso. Porque justificar significa tornar alguém que não é justo numa pessoa justificada, uma pessoa dívida paga. Então, não dá para aplicar isso para Deus. Deus nunca pecou, nunca teve problema nesse sentido. Não, o Evangelho não justifica Deus, justifica você. Mas o Evangelho revela a justiça de Deus. Ele mostra que Deus é justo. Mas por que Deus precisa fazer isso? Por que motivo Deus precisa mostrar que Ele é justo? Deus tem que provar alguma coisa para alguém? Deus precisa provar alguma coisa para alguém? De certa maneira, sim. E por quê, meus irmãos? Bom, agora é toda a história da Bíblia.
é entender toda a história da Bíblia em 2 minutos. O homem pecou, não pecou? O que Deus tinha dito para Adão e Eva, para os dois, antes de pecarem? Tem uma coisa aqui que eu não quero que vocês façam. Porque no dia em que vocês comerem da árvore, do conhecimento do bem e do mal, o que vai acontecer? Vocês vão morrer. Ele diz inclusive o seguinte: certamente vocês vão morrer. Não tenham dúvidas a esse respeito, tá? Não é talvez, não é quem sabe, não é provavelmente. Certamente morrereis. A língua aqui, a hebraica, né, ela tem uma peculiaridade, porque ele usa 2 vezes a palavra morte no texto hebraico. E quando se repete um termo no hebraico, é para dar muita ênfase. Então, quando ele fala mais ou menos assim, morrendo vocês vão morrer, é para que não fique dúvida de que a morte seria a consequência da desobediência. Ora, o que aconteceu? Eles desobedeceram, comeram. Deus veio, não veio no jardim, na viração do dia, para conversar com o homem e com a sua mulher? A pergunta é: que conversa é essa? O que ele está fazendo ali, batendo papo com eles? Batendo papo com o sentenciado. Eles já tinham sido sentenciados. Quando vocês comerem, vocês vão morrer. Talvez Deus nem precisasse ter ido lá. Era só mandar o executor chegar lá e executar a pena. Mas então Deus vem e, ainda que Ele discipline o casal, vai doer para você, mulher, vai ser suado para você, homem, mas Ele lhes promete vida. E Ele diz: vocês vão ter filhos. E Ele diz: vai ser difícil obter o sustento da terra, mas você vai obter o sustento da terra. Ela vai produzir cardos e abrolhos, mas também vai produzir trigo e milho e o que você precisa para sobreviver. A questão, meus irmãos, jurídica, chave de todo o Antigo Testamento e também no Novo Testamento, é que aparentemente Deus não cumpriu o que Ele prometeu. Ele prometeu executá-los, Ele prometeu matá-los, destruí-los, mas Ele postergou isso até que voltes ao pó. Sim, a morte está aí. E está nas suas 3 esferas. A gente sempre fala de morte em 3 esferas, 3 aspectos de morte: física, espiritual e eterna. Espiritualmente, Adão e Eva morreram naquele dia, porque ficaram separados de Deus, fugiram de Deus, não reconheceram mais Deus. Mas fisicamente não. Começaram, é verdade, mas não. E eternamente também não. Aliás, eternamente é provável que jamais. Porque é provável que eles tenham sido salvos. É provável que Adão e Eva estejam exatamente agora no céu. Porque Deus se revelou salvadoramente para eles. Mas como? Se Ele disse: vocês vão morrer. Aqui está o imbróglio jurídico da história. Porque aparentemente Deus não está cumprindo a sua ameaça, não está cumprindo a sua sentença. Agora me diga, quando um juiz decreta uma sentença e não a executa, o que ele é? Quando um juiz decreta uma sentença para um condenado, para um criminoso,
Mas na hora de aplicar a pena, ele não aplica a pena que ele mesmo decretou. O que ele é? Injusto. Ele é injusto. E essa foi a grande acusação contra Deus durante todo o Antigo Testamento. Se há uma razão pela qual Deus permitiu um acusador perante a sua face, né? Porque lá em Apocalipse 12, o texto diz assim, antes de descrever a expulsão do dragão dos céus, e isso se dá através da obra de Cristo na cruz, na ressurreição, na ascensão, mas ele diz assim, foi expulso do céu o grande acusador, né, o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite perante a face de Deus. É muito forte essa expressão. Você já pensou uma pessoa 24 horas na sua cara, acusando? 24 horas na sua frente dizendo, isso está errado, tem que condenar, isso está errado, tem que condenar. Por que é que Deus permitiu que alguém assim ficasse de dia e de noite, 24 horas, para usar uma ilustração mais moderna, diante do seu rosto, acusando? E quem fazia isso era o diabo, Satanás. Perdeu esse cargo, Paulo já falou em Romanos 8, não tem mais ninguém que faça isso. Perdeu o cargo, perdeu o emprego, foi demitido. Isso se deu na ressurreição, ascensão de Jesus. Mas por que Deus permitiu até ali? Então a explicação, para complementar o que Paulo fala aqui, está nessa mesma passagem que eu já mencionei, e gostaria que nós lêssemos agora, do final do capítulo 3 de Romanos. Verso 21. Mas agora, sem lei, olha, praticamente a mesma repetição lá do verso 17. Se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Uma justiça que a lei e os profetas disseram que existia, mas ninguém conseguia ver. E por que ninguém conseguia ver? Porque na prática não parecia que Deus era justo por salvar o pecador. Se Deus salvou Abraão, se Deus salvou Isaac, se Deus salvou Jacó, e salvou, isso parecia um ato de injustiça de Deus, porque eles eram pecadores, e por isso Deus devia condená-los. Qual era a base da salvação no Antigo Testamento? Pelo que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Não venha me dizer que era pela lei, porque não era, nunca foi. Pelas obras, nunca foi. Elas eram salvas, justificadas por causa dos sacrifícios. Um pecador tinha que oferecer um cordeiro sem defeito, né, de 1 ano de idade. Se fosse pobre, podia oferecer uma pombinha. Mas alguém tinha que pagar a dívida, alguém tinha que morrer no lugar do pecador. Mas eu pergunto para você, essa troca é proporcional? Que tal o seguinte, você mata uma pessoa, e aí você tem que ser condenado porque você matou essa pessoa. Aí você vai lá e diz o seguinte, olha, eu matei tal, só que eu não vou morrer, quem vai morrer é o meu cachorro, ele vai morrer no meu lugar. Ou, olha, eu tenho um cordeiro ali no meu rebanho, e vou trazê-lo aqui e ele vai morrer no meu lugar. Era proporcional à oferta, e ainda assim Deus aceitava essa troca. Deus aceitava que o cachorro morresse no lugar do dono.
Deus aceitava que o cordeiro, não era cachorro, nunca sacrificou cachorro, cordeiro, e outros tipos de animais que era permitido se sacrificar, morresse no lugar do dono. Mas isso não parece lógico. Então, chegava lá no céu o cara com a pastinha preta debaixo do braço e abre os documentos e diz: mas o artigo tal, o parágrafo tal da tua lei diz que a alma que pecar, essa morrerá. Esse cordeiro não tem alma. Como é que ele pode pagar o preço? Meus irmãos, a nossa justiça, a nossa justificação é muito importante. E graças a Deus, porque o Evangelho revela isso. Mas não é a função principal do Evangelho. A função principal do Evangelho é revelar a justiça de Deus. Que Ele é justo. Mesmo que salve um pecador como você. Mesmo que salve uma pessoa sem a menor condição de ser salvo. Mesmo que Ele vai colocar lá no céu para viver para sempre, e depois no novo céu e na nova terra, para todo sempre, você lá, com todos esses seus pecados que você cometeu, e ainda comete alguns. Isso não parece justo. Então por que é? Por causa do Evangelho. Porque o Evangelho revela a justiça de Deus. Note que Paulo está falando disso aqui no capítulo 3, porque ele diz assim, que essa justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo para todos, sobre todos que creem, porque não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa parte já falamos toda, a justificação sua, pessoal, você está perdoado dos seus pecados. Mas agora Paulo fala do outro aspecto mesmo. Como é que o Evangelho mostra que Deus é justo? A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, a justiça dele, não a tua, não a sua, a dele, para manifestar a justiça de Deus, a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, feito o quê? Deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus não puniu os pecados do seu povo. Deus não puniu o pecado de Adão. Deus não puniu o pecado de Eva. Deus não puniu o pecado de todos os seus filhos. Em todo o Antigo Testamento, Ele não puniu o pecado de Abraão. Ele os absolveu por sua própria conta e risco. Deus fez isso colocando o seu nome em risco, a sua honra em risco, a sua justiça em risco. Deus assumiu todos os riscos para poder salvar os pecadores. Teve um dia, é uma cena interessante do Antigo Testamento, da aliança que Deus estabeleceu com Abraão, está em Gênesis 15. Deus chama Abraão e diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. Vamos lá, Abraão, vamos fazer um pacto agora. E aí ele manda Abraão fazer aquela chamada cerimônia dos pedaços. Vocês já devem ter estudado isso em algum momento. O que era a cerimônia dos pedaços? Bom, hoje em dia, se você quiser fazer um contrato com alguém, você coloca as cláusulas em um contrato, faz 2 cópias ou 3, cada um assina, vai no cartório e registra, firma e pronto, o contrato está pronto.
Naqueles dias eram mais criativos para fazer um contrato. Eles pegavam animais, cortavam no meio, separavam as metades, para cá e para lá, como se fosse aqui o corredor da igreja. Metade do animal ficou para cá, as pernas e a barriga, e a outra metade para lá, né, a cabeça e as patas, e no meio ficava um corredor. Vários animais eram colocados, e aí os contratantes iam fazer o momento de reconhecer firma. Isso é o reconhecimento de firma em cartório naqueles dias. Claro que não era, tá? Não tinha cartório. Os dois passavam lado a lado por entre os pedaços. Quando eles passavam lado a lado por entre os pedaços, eles estavam dizendo o seguinte: fulano, cumpra o que nós acordamos aqui. Porque se você não cumprir, é isso que vai acontecer com você. Os hebreus, eles chamavam fazer aliança, cortar aliança. A palavra brit no hebraico, cortar aliança. Porque era cortar no meio. Então, quando duas pessoas passavam no meio dos pedaços cortados, diziam assim: a parte de nós que não cumprir, vai acontecer essa mesma coisa aqui. Vai pagar com a vida. E Deus manda Abraão fazer a cerimônia dos pedaços, para que ele e Abraão façam o pacto. Você já leu o texto um monte de vezes, você sabe que Abraão não passou. Deus fez cair um sono profundo sobre Abraão. Ele desmaia ali, dorme, tem um sonho, tem uma visão, e no meio da história Deus passa sozinho pelos pedaços. Aliás, aí tem uma certa dúvida, porque parece que duas tochas de fogo passam. Se foram duas, talvez seja o pai e o filho. Não sei. O ponto é que Deus passou pelo meio dos pedaços, dizendo: eu assumo os riscos. Todos os riscos, pelo cumprimento, pelo descumprimento desse pacto, dessa aliança, são meus. Não é você, Abraão, que vai pagar quando você falhar. Sou eu que vou pagar quando você falhar. O Evangelho é exatamente isso. É Deus manifestando sua justiça, porque desde o início ele disse: eu vou pagar quando você falhar. Sou eu quem pago a sua dívida. Sou eu quem pago. Na cruz Jesus gritou exatamente isso, né? Está pago. Tudo pago. Ele assumiu os riscos, ele pagou. E porque ele fez isso, então a justiça de Deus aparece plena e perfeita. Aí você entende por que ele não matou Adão naquele momento exato. Aí você entende porque ele tolerou os pecados anteriormente cometidos. Você entende porque ele tolerou os seus pecados e continua tolerando os seus pecados, porque a justiça dele foi plenamente manifestada na cruz. Note aí o verso 26. O 25 disse que ele tolerou, né, na sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Por quê? Porque ele tinha em vista, porque ele visualizava, ele olhava para o futuro, tendo em vista a manifestação, outra vez, da sua justiça, né, no tempo presente. Paulo está falando dos seus dias, quando Jesus foi morto, para ele mesmo ser justo e justificador. Para ele poder perdoar o pecador que só merece a ira, sem que ele próprio seja faltoso. Sem que ele próprio seja o juiz que não aplicou a pena. Porque ele aplicou a pena. Mas e outra pessoa?
Ele aplicou a pena. Não no seu cachorro, nem naqueles cordeiros. Ele aplicou a pena no seu próprio filho. Toda a pena foi aplicada no seu próprio filho. Por isso o texto fala que Jesus foi proposto, foi levantado, foi manifestado para céus e terra, para que todos, nos céus e na terra, reconheçam que Ele é justo. Então, o Evangelho, meus irmãos, é mesmo o poder de Deus. Porque ele resolve o seu problema, mas também resolve o problema de Deus. Ele resolve a sua falta de justiça. No seu caso, e no meu, é falta. Nós não temos justiça. Então ele nos dá a justiça de Cristo e nos salva através de Cristo. Mas ele resolve também o maior de todos os problemas. A honra e a justiça de Deus são plena e perfeitamente vindicadas no Evangelho, na morte, no sacrifício de Jesus Cristo. Mas as duas coisas continuam valendo. A justiça de Deus, que inclui o seu amor, continua sendo revelada através do Evangelho. Mas a ira de Deus também continua sendo revelada através do pecado e da entrega de Deus dos homens aos seus pecados. Eu e você precisamos experimentar e desejar ardentemente, cada vez mais, a justiça de Deus. Lutero entendeu isso depois. Entendeu que essa palavra justiça de Deus não era terrível, era graciosa. Entendeu que ela não estava aqui para esmagá-lo, estava aqui para restaurá-lo. E então, por causa disso, Lutero experimentou o descanso da graça de Deus, da justificação pela fé. Eu espero que você também tenha experimentado isso, para a glória de Deus.